Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Poeta Cacerense. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde nós estaremos aqui falando sobre pensamentos, sobre reflexão. Hoje eu te convido a fazer uma reflexão sobre ter uma vida vitoriosa, Intitulei como Vivendo Acima da Média. E antes de dar prosseguimento, se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, dá o seu like, deixa o seu comentário. E estamos aqui para divulgar um trabalho que a gente faz, que é o trabalho poético, reflexivo de pensamentos, tá? Vivendo acima da média. Essa reflexão, ela tem como base Isaías capítulo 40, versículo 31, onde a palavra de Deus nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí, olhando aqui a questão da renovação da alma, nós podemos conferir que hoje existe alguns diferentes tipos de pessoas. Primeiro, existem pessoas que só sabem reclamar da vida. A pessoa já levanta cedo reclamando. Se está chovendo, ele reclama porque está chovendo. Se está sol, ele reclama porque está sol. Enfim, a vida dele é reclamar. Segundo, existem pessoas que são conformadas com a situação. Então, se a situação está difícil, a situação está ruim, se as coisas não funcionam, ele se conforma com aquilo, e aí ele vive, a vida dele é desse jeito. Terceiro, existem as pessoas que gostam de ser normais, tá? Então o que é ser normal, É ter aquela vida corriqueira, aquela rotina que não muda, aquela coisa estranha, assim, que não faz sentido, Então a vida dele, simplesmente ele está passando por aquilo, não está vivendo, Então nós temos esses três tipos de pessoas normalmente, Mas aí, qual que é esses sinais? Sinais de uma pessoa comum, tá? Então nós temos alguns sinais. Primeiro sinal, ele vive como a maioria. Então a gente olha no padrão de vida das pessoas, ela é aquela pessoa normal, como a maioria das pessoas são. Segundo, ela faz as coisas de qualquer jeito, tá? Não existe um planejamento, não existe um pensamento sobre, olha, será que eu vou fazer isso aqui? Será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí ele faz as coisas daquele jeito, Então, faz as coisas de qualquer jeito. Terceiro, ele começa e não termina, Existem muitas pessoas desse jeito, tá? Então, ele começa, tem todo entusiasmo, eu costumo chamá-los de cavalos paraguaios, Porque tem aquele embalo, daqui a pouco não virou nada, Quarto lugar, só sabe falar mal dos projetos dos outros. Então, assim como ele não consegue terminar o dele, não consegue ter aquele planejamento, aí ele começa a falar mal dos projetos dos outros, E aí, por último, eles vivem cabisbaixo, cansados, tristes, Nós vemos muitas pessoas desse jeito. Quem sabe você está nessa situação, Mas existe solução para isso, Quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos alguns exemplos, Exemplos negativos, por exemplo, Por exemplo, Saul, lá no capítulo 13 de 1 Samuel, nós encontramos ali a história de Saul. Ele foi desobediente e inconstante. Tem muitas pessoas desse jeito, são desobedientes e são inconstantes, ele não tem uma segurança, Segundo exemplo, Gideão. Lá no capítulo 6 de Juízes, nós temos a história de Gideão, que sempre é pregada por aí, falada com grandes ilustrações. Sim, ele tem pontos muito positivos, A história, quando a gente vê no contexto geral, ela é muito positiva. Mas no início, a gente encontra ele tímido e sem confiança, Quando o anjo aparece para ele ali, primeiro tem que falar, olha, vai nessa tua força, para ele acreditar que ele tinha capacidade de fazer as coisas, E aí nós encontramos no Novo Testamento um exemplo de um jovem rico, que chega diante de Jesus, pergunta para ele a questão das leis, Jesus fala para ele, e aí Jesus fala, olha, ele fala, o que eu posso fazer para te seguir? Jesus fala, olha, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me, E aí ele acha muito difícil. Por quê? Porque ele está apegado aos bens materiais. Então são exemplos negativos de pessoas
que vive uma vida comum, vive uma vida aí, tá? Mas nós encontramos também exemplos de pessoas que teve uma vida de excelência. E como que é uma vida de excelência? É a vida voltada para Deus. É a vida que encontra dentro das ordenanças do Senhor o caminho certo a trilhar. E ele trilha por aquele caminho e ele vai ter uma vida de excelência, porque a vontade de Deus é a excelência. Tá? Então, eu tirei aqui 2 exemplos, né? Primeiro, Davi. Quando a gente olha lá no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 45, tem toda a história ali quando ele enfrenta o gigante Golias, mas o que eu vejo ali é a confiança total em Deus. Tá? Então ele passa a ter essa confiança total em Deus e isso ajuda ele na vida dele. Né? Então nós devemos também ter essa total confiança em Deus. O outro exemplo é Caleb. Lá no capítulo 13 de Números, no versículo 30, a gente vê que quando os espias, eram 12 espias, e eles vão para olhar a terra, 10 deles voltam desanimados. Olha, lá é difícil, lá as coisas não tem gigantes, nossa, a gente não vai conseguir vencer. Mas Caleb, ele bate o pé e fala, não, a gente vai vencer, sim, Deus nos deu a terra, Deus nos deu a garantia. O que eu vejo em Caleb? Eu vejo a fé que faz a diferença. Tá? Então é isso que muitas das vezes está faltando em nós. Primeiro, a confiança total em Deus, como Davi teve, e a fé que faz a diferença, como Caleb teve. Né? Esse é o segredo de confiar, esse é o segredo para a gente confiar inteiramente no Senhor e ter uma vida acima da média. Tá? Então, assim, para concluir esse raciocínio, esse pensamento nesta manhã e orientá-lo, né? Ou seja, instigá-lo a ter uma vida diferente. Tá? Quem sabe você tem vivido aquela monotonia, aquela vida, desculpe a expressão, mas medíocre, né? E Deus não quer isso, Deus quer uma excelência, Deus quer que nós vivamos acima da média. Então eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença nesse mundo. E aí, olha só, para a gente pensar sobre isso, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós devemos viver acima da média. Tá? Eu não posso me conformar com as coisas, com a rotina, com as coisas que não dão certos. Não. E sabe por quê? Por 2 razões. Primeira, porque nós somos filhos do rei. E se eu sou filho do rei, eu tenho direito à herança que ele nos dá. Então eu sou filho, eu tenho que ter essa confiança, eu chegar ao trono da graça e pedir a misericórdia de Deus, a orientação, falar, Senhor, eu tenho esse projeto, o que eu faço? E Ele vai nos dar essa orientação. Segundo, conhecer as alturas, tá? Aí o grande exemplo aqui, quando o texto na sua epígrafe ele diz, olha só, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, ou seja, ele vai viver nas alturas, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, existem muitas pessoas vivendo na mediocridade, no baixo, no solo, tá? Mas o Senhor quer que a gente vive nas alturas, né? Que a gente alce voos mais altos, tá? E isso depende da confiança em Deus, tá? Então, quem sabe a sua vida, essa mensagem seja para você olhar e falar assim, peraí, eu vou caminhar na direção de Deus. Tá? Eu espero que possa ter te ajudado, eu espero que você pense dessa forma, que você mude as suas atitudes e que confia inteiramente em Deus. Tá? Então, pegando o exemplo de Davi, confiança total em Deus, e o exemplo de Caleb, fé que faz a diferença. Tá? E você terá uma vida acima da média. Ok? Deixe o seu comentário, compartilhe, nos ajude. Tá? Muito obrigado pela sua atenção.